Nesse trabalho que nós temos, eu fico assim grato com a minha equipe, com a equipe que pertenço, e de maneiras assim que eu sempre trago uma fala para a minha equipe, e essa fala também eu a ofereço a todas as equipes, porque é uma maneira assim para a pessoa levar para o dia a dia dela uma maneira diferente de pensar. Então, todos nós, assim, sempre temos a oportunidade. E essa oportunidade, ela muitas vezes, ela apresenta na nossa vida de muitas maneiras. E uma das maneiras que essa oportunidade nos apresenta é a facilidade no relacionamento que a gente desenvolve com a equipe. Essa facilidade no relacionamento quer dizer assim, a equipe, os componentes da equipe sempre procurando facilitar o dia a dia daquele que pertencem à equipe. E também existe uma outra coisa assim bem interessante, mesmo tendo esse interesse em facilitar o dia a dia daquele que pertence à equipe, mas aquele que está tendo o dia a dia dele facilitado, também ele tem que fazer um esforço, porque ele tem que movimentar, ele tem que vir no local de trabalho, ele tem que empenhar. Então, não tem assim uma coisa que é somente um doar, é uma coisa de mutualismo, é uma coisa de troca. E às vezes a gente fica preso a conceitos anteriores que nos ajudou até então, mais recentemente, aquele conceito, aquele jeito, aquela maneira de vida. Só que tem uma coisa muito importante, a vida ela é degraus, ela é composta de graus. Quando a gente faz parte da equipe, sempre possibilita a pessoa mudar de grau, mudar de degrau, porque todos da equipe empenham naquela condição de melhorar. Naturalmente, aquele que está fazendo parte da equipe, ele é beneficiado, mas nós temos as tendências anteriores, os pendores anteriores, mas agora para melhorar, para continuar melhorando, para continuar trabalhando na equipe, precisa de diminuir esses pendores, porque senão fica preso no degrau anterior. E para continuar subindo, para continuar caminhando, tem que esforçar para poder mudar de nível, mudar de plano, mudar de maneira de viver. Então, o nosso trabalho em equipe, ele possibilita essa condição. A pessoa faz um pouco de esforço e toda a equipe movimenta e toda a equipe muda de grau, muda de degrau, sobe os degraus. Tem que fazer um esforço. É esse subir o degrau, esse fazer o esforço, fica fácil da gente observar. A gente sobe em uma cadeira, colocando o pé no assento da cadeira, para a gente ficar com os dois pés no assento, tem que ser feito um esforço, tem que ser feito um empenho. Então a mudança interior é igual, tem que fazer um esforço, tem que fazer um empenho. Quando a pessoa faz o esforço, faz o empenho, a amplitude da visão dessa pessoa também aumenta. Então a importância do empenho, de diminuir os pendores, de largar um pouco os conceitos anteriores, precisa de empenhar mesmo para poder continuar no grau que vem conquistando, no degrau que vem conquistando. Nessa fase desse trabalho que tem o nome de A Moderna Ciência do Espírito, então a gente vem fazendo assim uma observação que muitas vezes a pessoa quer fazer uma avaliação daquilo que ela tem na mão. E uma avaliação, para ser feita, ela tem que ter a condição de um mestre naquele assunto. Ela tem que ter a condição de trabalhar com outros instrumentos.
porque uma pessoa só pode falar que a água não oferece resistência se ela está trabalhando com uma pá. Então, em relação à pá, aquela água não oferece resistência. O conhecimento das coisas espirituais, a pessoa, para fazer uma avaliação, ela tem que ter um conhecimento superior. Com os conhecimentos que a pessoa tem, ela pode fazer um conhecimento daquele nível. É a mesma coisa assim, uma professora na sala de aula, ela pode fazer uma avaliação dos alunos. Um outro professor não tem condições, muitas vezes, de fazer uma avaliação de outro colega professor também. O supervisor, o coordenador, a diretoria já pode fazer uma avaliação de todos os professores. Quer dizer, eles se encontram num grau diferente dos professores. Eles já passaram por aquele grau que o professor se encontra. Então, uma avaliação da parte espiritual, a pessoa tem que ter um conhecimento. Não se pode ser feito uma avaliação com um conhecimento inferior. É a mesma coisa assim, tem pessoas que têm facilidade em escrever textos e outra pessoa não tem. Então, a pessoa que não tenha a facilidade de escrever o texto, ela tem que admitir que tem outras pessoas que têm a facilidade. Uma dona de casa, ela tem a facilidade do comando daquele lar. Uma dona de casa, sim, porque tem muitas senhoras assim que sempre cuidaram bem da administração da casa, dos filhos, daqueles afazeres. Então, ela sabe, assim, todas as coisas com os mínimos detalhes e quando uma coisa inicia e a finalidade daquilo e quando uma coisa está iniciando que não vai dar certo. Devido a esse conhecimento que ela tem, essa vivência que ela tem. Então, na parte espiritual, que a gente fala também que é espírito, mas que não deixa de ser a matéria fina. A matéria fina é a matéria da parte dos nossos sonhos. Quando a gente dorme, que a gente larga o corpo físico, a gente vai para a matéria fina. Muitas vezes a gente fala a parte espiritual, mas não é, é a parte da matéria fina. Nessa parte da matéria fina, a gente tem muitas vivências. Uma pessoa que está falando da parte espiritual, ela está falando da parte da matéria fina, conhecido como plano astral, mas eu dou o nome de matéria fina porque está bem próximo assim da matéria grosseira, que é o nosso dia a dia, que é o meu ambiente de trabalho, que é o meu corpo físico. E essa matéria fina, ela é bem interessante porque a pessoa, quando passa por um acidente, ela perde uma parte do corpo e essa parte do corpo, por exemplo, assim, o dedo do pé, e no acidente ela ficou sem aquele dedo do pé e ela sente perfeitamente o dedo. Quando é a perna toda, fica fácil assim da pessoa perceber no joelho, quando ele mexe no joelho e a correspondência que ele sente naquele dedinho, que hoje ele está sem aquele dedinho pelo acidente que ele passou. Então, o corpo físico e o corpo de matéria fina. A referência que se usa de plano espiritual, a referência é o corpo de matéria fina e o plano de matéria fina. Muitas vezes a pessoa quer provar que existe a parte espiritual, mas todo um trabalho hoje que desenvolve em cima da parte espiritual não está trazendo nenhuma clareza, está trazendo uma tumultuação, porque desenvolvem assim um trabalho chamado caridade, mas essa caridade, a única coisa que vem fazendo é doar, dar, conceder, permitir. Não está havendo um esclarecimento de que aquilo que plantas hás de colher. Então está havendo um sistema possibilitando a pessoa ficar mais no marasmo, mais acomodada, porque se ela tem o pão
então ela não faz o esforço para ganhá-lo. Ela vai nesses lugares que chama de caridade e eles dão a esta pessoa o pão. E essa pessoa tem o pão e ela está satisfeita. Então não tem uma clareza que possibilita a pessoa a desenvolver a maneira dentro dela, da dignidade dela, do esforço dela de ganhar o próprio pão. Então, a parte espiritual, que se dá um nome de conhecimentos espirituais, nada mais é do que o conhecimento da matéria fina. E esse conhecimento da matéria fina, algumas pessoas que têm essa sensibilidade, ela vai conhecer o grau seguinte, ou mais ou menos o meio grau seguinte, porque nós não temos referência de ter um conhecimento muito superior à nossa condição interior. A nossa condição interior é a referência. Então, um conhecimento da matéria fina é somente com a referência que nós temos, que nós somos. Então, uma clareza é uma clareza. Então, o conhecimento espiritual é o conhecimento da matéria fina. Quando a pessoa empenha em pesquisar, ela precisa de ter muito cuidado, porque o Criador já nos possibilitou a condição de um resguardo. Quando a pessoa começa a mexer muito nesse resguardo, com práticas de meditação, com práticas de exercício, pode romper esse resguardo natural. A gente observa assim que um nadador, tem pessoas que têm a facilidade de nadar. Naturalmente assim é habilidoso, entra na água, em pouco tempo aprendeu a nadar, tem aquela destreza, tem aquela condição de nadar. A vida na matéria fina é muito raro, mas tem pessoas que têm também essa condição de entrar na matéria fina como um nadador entra na água. Ele tem a habilidade. Quando se desenvolve práticas que está relacionada assim a ensinos que não tem clareza, a pessoa pode romper essa proteção natural que o Criador possibilitou. Se rompe esta proteção natural, a pessoa se sente como se estivesse em um barco e que foi tirada uma tábua do fundo desse barco. Então a pessoa estava resguardada no barco, tirou a tábua do fundo, então esse barco vai encher de água. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem a condição de ficar trazendo informações da matéria fina. Nós não temos, porque não temos a condição interior. Porque quando a pessoa tem a condição interior, que é como aquele nadador que tem aquela qualidade de nadar com muita habilidade, então ele também tem os cuidados. Ele sabe que precisa de muitos cuidados. Então, uma pessoa que tem o conhecimento também da matéria fina, ele também tem a responsabilidade. Com a responsabilidade que ele tem, então ele é cuidadoso com a fala, com as coisas, com o jeito e das consequências das práticas. E as práticas sempre traz para a pessoa a consequência. Mesmo a pessoa tendo boa vontade, ela é responsabilizada, porque antes dela iniciar, ela viu. Por exemplo, ela quer entrar num barco e se esse barco vai para determinado lugar e ela não sabe nadar, então ela tem que estar segura que ela tem que ser muito cuidadosa, porque se esse barco afundar, tem uma consequência muito séria. Quer dizer que a pessoa teve a condição no início de entrar ou não entrar dentro daquele barco. Então, na vida de matéria fina também é assim. Não tem assim coisas grandiosas.
As coisas grandiosas são fantasias, é da categoria da fantasia, porque não se sobe assim uma escada dando saltos, sobe uma escada devagar, com cuidado. Então a vida espiritual, a moderna ciência do espírito é dessa maneira também. É uma coisa que dá salto, é uma coisa que traz consequências. Se a pessoa não tiver dentro dela a condição de todo um conhecimento da vida espiritual. Nessa fase da ciência do espírito, da moderna ciência do espírito, precisa sim da pessoa ter dentro dela a condição de aprender a diferenciar. E ela precisa de aprender a ouvir as segundas intenções quando uma pessoa quer instruir sobre isso. Porque normalmente um pesquisador, ele coloca uma pessoa que tem uma sensibilidade diferente um pouco, como se fosse hipnotizada ou em um sono magnético, para trazer as informações da matéria fina. E essa pessoa vai trazer algumas informações também de acordo com o grau interior dela. Essa pessoa que está hipnotizada ou com sono magnético, trazendo as informações, essa pessoa não vai até lá. Ela fica como se fosse ligada em um telefone, porque como é tudo forçado e a pessoa não tem a condição interior, e ela fica exposta a uma sensibilidade que normalmente traz consequências, porque é uma coisa forçada. Quando a pessoa tem o conhecimento da matéria fina, das responsabilidades, ela não usa outra pessoa, ela não induz outra pessoa a desenvolver essa sensibilidade, porque uma condição interior traz o resguardo exterior. Se a pessoa não tem a condição interior, também ela não tem o resguardo. Esse resguardo que seria, sim, o anjo da guarda da pessoa. Se ela não tem a condição interior, o anjo da guarda dessa pessoa também não tem a condição. Porque se o anjo da guarda da pessoa tivesse a condição, não precisava da pessoa estar sendo auxiliada por outra pessoa a entrar num campo que ela não tem acesso, ou numa condição de hipnose. Então é uma coisa que não é natural. Então, quando uma pessoa recebe um convite ou uma oferta para participar de um trabalho assim, a pessoa primeiro ela tem que fazer o trabalho de observar a entonação daquele que está fazendo o convite, porque não tem como uma pessoa ter um desenvolvimento espiritual prejudicando outras pessoas, porque quando a pessoa entra num campo que ela não conhece, ela fica exposta. Quando a pessoa é induzida num sono magnético, ela fica também exposta, como se fosse colocada num terreno que ela não conhece. Se ela for atacada, aquele que a colocou nesse sono magnético também não tem como defendê-la. E essa pessoa vai ficar prejudicada. Às vezes, esse prejuízo da pessoa não pode ser visto na matéria grosseira, no plano físico, mas vai ficar uma consequência quando a pessoa larga o corpo físico, fica machucado, fica uma sequela, fica um pendor. E aquele que induz é responsabilizado. Aquele que aceitou a indução fica responsabilizado, porque ele tem dentro dele a condição de diferenciar todas as coisas no início. A gente já observa assim a criancinha pequena, que ela sabe
quando ela pode ou não pode ser nobre e ser coerente. Então, dentro de todos nós, temos a condição de saber se uma coisa é boa ou se é prejudicial. Então, mesmo não tendo conhecimento das leis da criação, das leis da natureza, a pessoa que recebe essa indução ou que induz é responsabilizada, porque é dever de todos nós conhecermos todas as leis da criação, porque aquilo que semeias, hás de colher. E se nós estamos sempre trabalhando em cima do primeiro mandamento, então muitas coisas que nos induziria a sermos fantasiosos, essas coisas seria também naturalmente afastada do nosso dia a dia, porque com o primeiro mandamento passa a ter dentro de nós um propósito, um jeito, uma maneira, um empenho. O livro Na Luz da Verdade, ele auxilia a pessoa a ter dentro dela o propósito, ter dentro dela o conhecimento de cada coisa no início, porque todas as coisas anuncia. Não tem como assim uma coisa ser muito benéfica se a própria pessoa que vai fazer aquela coisa passa por um sono magnético. A única coisa que a pessoa tem na vida é a lucidez. Se está passando ou se precisa de ter uma diminuição de lucidez para fazer o empenho, então não está correto. O certo é o próprio desenvolver as condições mediante o conhecimento dele. Não tem como receber um auxílio se a pessoa dentro dela não tem assim bem presente o primeiro mandamento. Então, todas essas coisas que é tida como ciência e pode muitos levarem como brincadeira, precisa de ter esse cuidado, porque sempre tem a consequência. O livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa ter dentro dela a condição interior para diferenciar cada coisa, para a pessoa caminhar sem precisar de outra pessoa que fica impulsionando-a, trazendo para ela as fantasias da vida. A gente observa assim numa roda, onde coloca uma cartolina com letras, ou em uma mesa, quando uma pessoa com boa intenção começa com uma fala que tem um começo bom e que nessa fala normalmente ela termina de uma maneira que a gente vê que está fazendo uma brincadeira ou mesmo uma coisa com cinismo. Essas reuniões sempre têm consequências, porque a matéria grosseira é o campo das trevas. Não tem assim uma coisa que agora vai vir um mensageiro de luz trazer uma clareza. Um mensageiro de luz, para ele trazer uma clareza, todas aquelas pessoas que estão reunidas teriam que ter dentro delas um propósito muito forte, uma coerência, um costume muito bom, um jeito de vida muito nobre. E se a gente observa, não tem clareza muitas pessoas que estão reunidas ali. E uma pessoa que é muito lúcida, que tem muita clareza, ele não perde tempo com pessoas que estão com pouca clareza. A gente observa assim, numa sala de aula, a professora ou o professor, ele dedica um tempo para todos os alunos. Agora, um grupo de alunos que estiver muito empenhado, esse professor também dedica um tempo para aquele grupo. E esse grupo é beneficiado, mas se não tem um interesse ou se naquele grupo tem um que não está interessado verdadeiramente,
Esse professor não perde tempo porque sabe que ao longo dos meses aquele grupo só vai trazer trabalho e não vai trazer nenhuma grandeza. A vida interior, a vida na matéria fina, também é assim. Não tem assim uma maneira de trazer uma grandeza, de trazer uma orientação, uma instrução, se aqueles que estão participando não têm essa nobreza dentro deles. Um ensino é dessa maneira, é na proporção do aluno, porque o professor dá àquele aluno aquilo que ele precisa no tanto certo. Não tem como dar mais informações, não vai haver a assimilação. Então, na matéria fina, fica fácil da gente entender. A pessoa vai para a matéria fina e ela vai simplesmente para um meio grau acima da condição dela, quando ela tem uma nobreza dentro dela, um jeito bom, uma pureza interior. Então, na sala de aula é assim também. O professor dá um tanto para aqueles alunos, dá um tanto a mais para aquele aluno que vem empenhando. Nas reuniões chamadas espíritas também é assim. Um professor, um guia de luz, também só vai dar um tanto, porque não tem como aqueles assimilar um tanto a mais, e assim mesmo todos aqueles teriam que ser assim puros, nobres. Se tem um que não é puro, o professor, o guia de luz, não perde tempo. Em qualquer atividade que uma pessoa quer pesquisar, ela tem que ter dentro dela a condição interior. A vida espiritual, a pessoa para fazer uma pesquisa, ela tem que ter dentro dela a força, a clareza, o conhecimento dos ensinos, porque não tem assim uma maneira diferente da pessoa fazer uma pesquisa da vida espiritual se dentro dela não tem a clareza, não tem a condição interior para essa pesquisa. Não tem assim, vou pesquisar. A pessoa tem que ter primeiro a guarnição, o resguardo, o conhecimento do idioma, o conhecimento das palavras, porque em qualquer situação, de qualquer pesquisa que a pessoa empreende, ela vai deparar, num determinado ponto, um impasse. Para ela sair daquele caminho que ela entrou, ou para ela continuar caminhando, ela precisa dos auxílios do Criador. Então, uma pesquisa é assim, a pessoa tem que ter dentro dela, primeiro, a força do Criador.